A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos ouvintes do programa Missões Ademar de Baronesa. Aqui quem vos fala é o pastor Marco Aurélio. Nós somos filiais da Assembleia de Deus de Madureira, Ministério de Madureira, que temos como presidente nosso bispo Abner de Castro Ferreira e a nossa bispa Mavim Borges, são os nossos presidentes. Estamos aqui apenas representando nossos líderes na direção dessa congregação. Queria deixar uma palavra do Senhor para você nessa noite, talvez nesse dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus. Deixou-nos uma missão, deixou-nos um legado, para pregarmos o Evangelho a todos e sermos testemunhas desse Evangelho maravilhoso. Ele deixa uma promessa, que os discípulos receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas. O versículo, ele estabelece o revestimento de poder. É uma capacitação essencial para a missão. O cristão, o servo de Deus, sem esse revestimento de poder, ele traz uma mensagem vazia, ele traz uma mensagem sem inspiração do Paracleto Divino Consolador, o Divino Espírito Santo. Nós aprendemos nesse versículo algo muito importante, porque ele vai falar de recebereis o poder. A palavra poder vem de dinamis, ou dínamo, que quer dizer dinamite, quer dizer explosão. O crente, ele tem que estar cheio desse dínamo, desse poder de Deus, para quando ele falar do Evangelho para alguém seja impactado pela palavra. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não são as minhas palavras, mas as palavras que saem da minha boca através do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quem foi apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo foi um homem que, antes de se converter, era um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor da palavra de Deus, um homem que seria o sucessor de Gamaliel, um grande fariseu da época, um homem que, como se fosse no dia de hoje, um grande cientista, um homem detentor de tão grande conhecimento. O apóstolo Paulo seria o seu sucessor. E o apóstolo Paulo, nós conhecemos a história. O apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco e começa a sua ascensão ministerial, que eu posso dizer que o apóstolo Paulo, tirando após Cristo, foi o maior missionário do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, agora ele vai viver com um conflito muito grande, porque antes ele fazia parte de um grupo seleto, um grupo perfeito, dos fariseus que se achavam acima de tudo, acima da lei, detentores do conhecimento, sacerdotes, homens perfeitos, que não eram perseguidos, eles estavam acima de todas as coisas. E agora ele passa a ser um seguidor de Cristo. Quem era esse seguidor de Cristo? Homens que se achavam imperfeitos, porque achavam a perfeição em Cristo. Homens que eram agora perseguidos.
Então ele passa de perfeito a ser imperfeito, de ser perseguidor a seguidor de Cristo. E agora o apóstolo Paulo ele começa a ser perseguido, ele passa a ser caluniado, ele passa a ser afrontado, ele passa a sofrer açoites, ele passa a sofrer prisões por causa desse evangelho. E o Senhor, ele permite que o apóstolo Paulo, no próprio livro de Atos, relata que ele teria um espinho na sua carne. E aquilo o incomodava muito. E ele orava muito ao Senhor para que o Senhor tirasse esse espinho na sua carne. Mas o Senhor deixa uma palavra para ele e diz assim: a minha graça te basta, Paulo. Talvez eu não sei qual o seu espinho na carne. Talvez eu não sei qual a sua dificuldade. Aquilo que te incomoda. Mas o Senhor te diz nesse dia para você: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era no momento de fraqueza que o Senhor se revelava a Paulo. É no momento da sua dificuldade, é no momento da sua escassez, do seu problema. Se você se manter fiel, o Senhor vai aperfeiçoar o seu poder. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar revestimento de poder. E nós passamos a entender que para termos o Espírito Santo, nós precisamos buscar. Para ter essa explosão do Espírito Santo em nossas vidas, dentro de nós que arde. Mas não é apenas para ficarmos dentro de quatro paredes, pulando, salmodiando, não. É muito bom fazermos isso. Mas nós somos cheios do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho de Cristo, para sairmos pregando a palavra de Deus. E ele diz ainda mais: sereis minhas testemunhas. A missão principal do servo de Deus é testemunhar sobre a vida e morte e ressurreição de Jesus, baseado na experiência pessoal. Nós somos testemunhas vivas do que a Bíblia nos mostra. Mas pastor, como eu posso ser testemunha do que Cristo fez se eu não estava lá presente? A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você não estava lá, mas através da palavra você crê, acredita que tudo aconteceu. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Mas como eu posso testemunhar, pastor? Através do seu testemunho de vida, da sua conduta, da sua mudança de caráter, do seu posicionamento de verdadeiro servo de Deus. Hoje nós vemos um mundo de muitas verdades, entre aspas. É muito relativo as coisas. Na palavra de Deus não existe relatividade. Ou é ou não é. É sim, sim e não, não. Quando eu decido aceitar a Cristo, quando eu decido a servir a Cristo, eu passo a ser um seguidor de Cristo. Eu largo as coisas do mundo. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu jogava, eu não jogo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu dava golpe nos outros, eu não dou golpe mais. Eu agora tenho o caráter de Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo a ser seguido. O apóstolo Paulo nos deixa bem claro essa importante reflexão: sereis minha testemunha, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde se localizava os lugares onde Jesus pregava a palavra? Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Era onde o Senhor nos mandou, nos delegou essa missão. Por isso que hoje, em 2026, nós estamos aqui falando de Jesus para você. Falando que Jesus pode mudar a sua história, que Jesus pode mudar a sua família, que Jesus pode mudar o seu caráter.
pode transformar tudo aquilo que outrora era maldição. Talvez você recebeu uma palavra de maldição de seus parentes, seus pais, suas mães, seus avós. Talvez você fosse rejeitado por alguém e você está ouvindo essa palavra. Jesus Cristo, ele está de braços abertos para te receber. Ele não faz acepção de pessoas. E ele diz nessa noite para você: venha como estás, da maneira que está. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, eu não consigo mudar isso na minha vida. Eu não consigo mudar. Já tentei várias vezes mudar. Ei, tem coisas que só Deus pode fazer. A tua missão é dar o primeiro passo. A tua missão é ter a iniciativa de você largar tudo e seguir a Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que um certo homem chamado Zaqueu, no Evangelho de Mateus, diz que ele sobe numa figueira brava, uma figueira difícil, para poder ver Jesus passar. E naquele mesmo dia, Jesus Cristo viu tamanha fé naquele homem e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Jesus Cristo quer pousar na tua casa hoje à noite. Jesus Cristo quer pousar na tua casa hoje. Talvez você esteja nessa figueira bravia. Talvez nesse momento que você está ouvindo, está vendo esse vídeo, você está passando um problema muito grande e você não encontra a solução. Jesus é a solução para o teu problema. Jesus, ele pode transformar o teu cativeiro. Ele pode transformar palavras de maldição em bênção para a tua vida. Por isso ele diz nessa noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo vai fazer na tua vida. E tudo que Jesus faz é completo. Ele não faz nada pela metade. Tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é genuíno. O apóstolo Paulo, ele passou muitas perseguições, já estou finalizando. Passou muitas dificuldades por seguir a Cristo. Um homem que aparentemente tinha tudo, material, mas ele deixa o material para viver o extraordinário e espiritual de Deus. Ele vai dizer que a cada açoite que ele recebia, a cada afronta que ele recebia, ele se alegrava no Senhor. Porque o morrer para ele era viver para Cristo. Um dia essa carne, esse corpo que nós existimos, ele vai descer à sepultura. Mas existe algo em nós chamado nosso espírito. E esse espírito, ele tem um destino. E o meu destino é encontrar com o Senhor. Nessa noite eu faço uma pergunta: qual é o seu destino? Só existem dois caminhos. Um que leva para o céu e outro para a perdição, para o inferno. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O apóstolo Paulo foi um seguidor de Cristo. Preso. Após a sua última prisão. E então é morto. Decapitado. E ele encerra suas palavras dizendo: combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas guardei a fé. Aleluia. Glória a Deus. O combate pode ser difícil. A carreira pode ser espinhosa. Ele não falou que seria fácil. Até porque ele não viveu o evangelho de facilidade. Os apóstolos não viveram o evangelho de facilidade. Mas guardou a sua fé. A sua fé, ninguém pode tirar ela de você. Se creres, verás a glória de Deus. Fé é aquilo que eu não estou vendo fisicamente, mas eu sei que vai acontecer. Eu tenho certeza.
que vai acontecer. Eu sei que no momento certo, às vezes nós pensamos, queremos para ontem, queremos que as coisas se resolvam para ontem. Mas Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte: há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Pode ser que hoje seja o tempo de Deus dar um basta nessa situação. Dá um basta no que você está vivendo. Dá um basta nessa perseguição, nessa afronta, nessa dificuldade, por tudo que você está passando. Dá um basta nessas mágoas do passado, nesse perdão que está difícil de liberar. Ei, Deus quer mudar o teu coração. Mude a tua maneira de ver as coisas. Veja pelos olhos espirituais do céu. Tenha a visão do céu. E eu queria terminar essas palavras nessa noite fazendo uma oração pela tua vida. Eu queria orar pela tua casa. Eu queria abençoar a tua vida. Ore comigo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra, como diz no Salmo 119, a 105, é lâmpada para nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ela foi ministrada nessa noite, Senhor. A cada coração, a cada pessoa que está em cada canto desse Brasil, desse país, talvez até mesmo no exterior, que esteja nos acompanhando, Senhor, aonde esse vídeo chegar, Pai. Talvez essa pessoa esteja com o seu coração apertado, esteja aflita, e talvez esteja pensando até em tirar sua própria vida. A palavra do Senhor vai dizer em João, o Senhor diz a sua palavra, Senhor, em João capítulo 10, que o ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Por isso eu decreto nessa noite, ó Pai, que as tuas bênçãos possam estar sobre esse lar, sobre essa família, tirando todo o pensamento suicida, todo o pensamento depressivo, todo o pensamento contrário a Deus. Que nessa noite o Senhor venha quebrar toda a cadeia espiritual maligna, toda a possessão demoníaca, tudo aquilo que foi projetado no inferno para destruir cada família, Senhor. Nós decretamos a vitória do teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, essa pessoa que se encontra talvez no leito de dor, de sofrimento, talvez recebeu uma notícia do médico que não duraria nem 6 meses de vida, mas o Senhor, eu volto a repetir, o Senhor é aquele que dá vida e dá vida com abundância. O Senhor pode mudar esse quadro, o Senhor pode mudar essa história, eu creio nisso, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos, pois Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus milagroso. Por isso nessa noite eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada obreiro, cada líder, cada servo Teu que esteja vendo esse vídeo, ouvindo, Senhor, que as Tuas mãos possam estar estendidas, Senhor, sobre essa vida agora, Deus, repreendendo todo o mal, todo desânimo, bata e retirada, tudo que é contrário à Tua obra, Senhor, essa vontade, Pai amado, de parar, de estagnar. Oh, meu Deus, não deixa que o inimigo de nossas vidas, ó Pai, venha se apoderar dessa vida, desse ministério, mas que ele seja derrotado agora em nome de Jesus. É em nome de Jesus que o Senhor venha quebrar todas as cadeias e venha desfazer toda a obra do mal, Senhor. Nós cremos no Senhor que é poderoso, que é maravilhoso, que é tremendo, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade e que é o Príncipe da paz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar falando do Teu Evangelho e estar, ó Deus, abençoando cada vida nesse momento, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho. E por onde você colocar a planta dos seus pés, você seja ricamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos. Amém.